Meu nome é Ethan Caldwell e o que vou contar aconteceu comigo há 2 anos, numa trilha isolada dos Montes Apalaches, na Carolina do Norte. Eu não sou de acreditar em histórias de fantasmas ou lendas de fogueira, mas depois daquela noite, algo mudou em mim. Não sei se foi medo, loucura ou algo pior, mas o que vi na floresta ainda me assombra. Se você já caminhou por aquelas montanhas, sabe como elas podem ser ao mesmo tempo majestosas e opressivas, como se guardassem segredos que não querem ser descobertos. Essa é a minha história. Sempre fui apaixonado por trilhas. Há algo na solidão da natureza que me acalma, como se o mundo moderno, com seus barulhos e distrações, ficasse para trás. Em agosto de 2023, decidi enfrentar um trecho menos conhecido da Trilha dos Apalaches, uma rota que serpenteia por florestas densas e picos escarpados na região de Pisgah. Planejei uma caminhada de 4 dias, sozinho, com minha mochila, barraca e suprimentos básicos. Não contei a muita gente onde ia. Só minha irmã, Lauren, sabia da minha rota geral. Se eu não voltar em uma semana, chama os guardas florestais, brinquei. Ela revirou os olhos, mas me fez prometer mandar uma mensagem quando tivesse sinal. O primeiro dia foi tranquilo. O sol filtrava-se pelas copas das árvores e o ar cheirava a pinho e terra úmida. Caminhei por horas, seguindo trilhas marcadas que, aos poucos, ficavam mais estreitas e selvagens. À noite, montei acampamento perto de um riacho. Comi uma barra de proteína e adormeci ouvindo o som da água. Nada parecia fora do comum. Mas, olhando para trás, acho que a floresta já estava me observando. No segundo dia, acordei com uma sensação estranha, como se alguém tivesse passado por mim enquanto dormia. Minha barraca estava intacta e não havia pegadas ou sinais de animais, mas senti um peso no peito, uma inquietação que não explicava. Atribuí isso ao cansaço e segui em frente. A trilha agora era mais íngreme, com raízes expostas e pedras soltas. O céu estava nublado e a floresta parecia mais escura, as árvores mais próximas umas das outras. Por volta do meio-dia, parei para descansar e comer. Foi quando notei algo peculiar: o silêncio. Não havia pássaros cantando, nem esquilos correndo entre os galhos. Até o vento parecia ter parado. Sentei-me em uma rocha, comendo um sanduíche, e tentei ignorar a sensação de que algo estava errado. Então, ouvi um estalo, como um galho se quebrando a uns 50 metros dali. Levantei-me olhando para a mata densa. "Olá?", chamei, meio sem jeito. Nenhuma resposta. Provavelmente um cervo, pensei, mas meu coração batia mais rápido. Continuei caminhando, mas a cada poucos minutos parava para olhar ao redor. Não sei porquê, mas sentia que estava sendo seguido. Às vezes via um movimento rápido entre as árvores, uma sombra, talvez um galho balançando, mas nunca conseguia confirmar. Quando o sol começou a se pôr, encontrei um pequeno platô para montar acampamento. Enquanto armava a barraca, ouvi outro estalo, mais próximo dessa vez. Peguei minha lanterna e iluminei a floresta. Nada. Apenas troncos retorcidos e folhas caídas. "É só a sua cabeça, Ethan", murmurei para mim mesmo, tentando manter a calma. Naquela noite, não dormi bem. Sonhei com uma figura alta e pálida, de pé no limite do meu acampamento, me observando. No sonho, ela não tinha rosto, apenas olhos fundos, como poços escuros. Acordei suando, com o coração disparado. A floresta estava silenciosa demais, e minha lanterna revelou apenas a escuridão além da barraca. Fechei os olhos e tentei me convencer de que era só um pesadelo. O terceiro dia começou com névoa. A floresta parecia envolta em um véu branco, e a visibilidade era de poucos metros. Decidi seguir em frente, mas a trilha estava quase invisível, coberta por musgo e folhas. Usei meu mapa e bússola para me orientar, mas confesso que estava começando a me sentir perdido. A inquietação do dia anterior tinha se transformado em algo mais profundo, um medo que eu não queria admitir.
Por volta das 3 da tarde, enquanto subia uma encosta rochosa, vi algo que me fez parar. À distância, entre as árvores, havia uma figura. Era alta, magra e incrivelmente pálida, quase brilhando contra o fundo escuro da floresta. Estava de lado, como se olhasse para algo no chão. Meu estômago revirou. "Ei!" Gritei mais por instinto do que por coragem. A figura não se moveu. Fiquei parado esperando com a respiração presa. Então, lentamente, ela virou a cabeça na minha direção. Não consegui ver seu rosto claramente por causa da névoa, mas senti um frio percorrer minha espinha. Era como se aqueles olhos, se é que havia olhos, estivessem perfurando minha alma. Em pânico, tropecei para trás, quase caindo. Quando olhei novamente, a figura tinha sumido. Corri até o local onde a vi, mas não havia pegadas, nem galhos quebrados, nem sinal de que alguém esteve ali. Minha mente disparou. Era um outro trilheiro? Um animal? Mas nada explicava a palidez ou a sensação de terror que me envolveu. Decidi que precisava sair daquela área. Peguei meu mapa e tracei uma rota para um ponto de resgate a 2 dias de distância. Não queria mais ficar sozinho naquelas montanhas. Enquanto caminhava, comecei a ouvir passos. Eles eram sutis, como se alguém tentasse ser silencioso, mas estavam lá, acompanhando meu ritmo. Toda vez que parava, os passos paravam. Olhava ao redor, mas a névoa e as árvores escondiam tudo. Minha lanterna tremia na minha mão e eu me peguei falando sozinho, dizendo coisas como: "Você está bem, Ethan? É só sua imaginação." Mas eu sabia que não era. Quando a noite caiu, eu estava exausto, mas não podia parar. A ideia de acampar, de ficar vulnerável, era insuportável. Continuei caminhando usando minha lanterna para iluminar o caminho. A névoa tinha se dissipado, mas a lua cheia lançava sombras estranhas, transformando cada árvore em uma silhueta ameaçadora. Foi então que os passos ficaram mais altos, mais próximos. Não eram mais sutis. Era como se alguém estivesse a poucos metros de mim, pisando deliberadamente. "Quem está aí?" Gritei, girando a lanterna em todas as direções. Minha voz ecoou na floresta, mas não houve resposta. Então, vi ele, o homem branco. Estava a uns 20 metros parado entre 2 árvores me encarando. Dessa vez, não havia névoa para obscurecer sua aparência. Ele era alto, mais de 2 metros, com pele branca como osso, esticada sobre um corpo esguio. Seus braços eram longos demais, pendendo quase até os joelhos, mas o pior era o rosto, ou a falta dele. Onde deveriam estar olhos, nariz e boca, havia apenas uma superfície lisa, com 2 cavidades escuras que pareciam sugar a luz. Gritei, um som primal que nem reconheci como minha voz. Tropecei para trás, derrubando minha mochila. Ele não se moveu, mas senti que ele queria que eu corresse. Minha lanterna caiu e a luz piscou antes de apagar. Na escuridão ouvi um som, um sussurro baixo, como vento passando por folhas secas, mas com uma cadência que parecia palavras. Não conseguia entender, mas o som fez meu peito apertar. Peguei a lanterna e corri. Não sei por quanto tempo corri, mas meus pulmões ardiam e minhas pernas tremiam. Quando finalmente parei, estava em uma clareira que não reconheci. A lua iluminava o chão e percebi que minha mochila ainda estava lá atrás. Tudo que eu tinha era a lanterna, meio quebrada, e uma garrafa d'água. Sentei-me, tentando recuperar o fôlego, e chorei. Não sei se era medo, exaustão ou as 2 coisas, mas me senti pequeno, como uma criança perdida. Passei o resto da noite andando, com medo de parar. O homem branco não apareceu novamente, mas eu sentia ele. Era como uma pressão no ar, um peso que me seguia. Às vezes ouvia galhos estalando, ou aquele sussurro terrível, sempre fora de alcance. Minha mente começou a pregar peças. Via formas nas sombras, rostos nas árvores. Em certo momento, juro que ouvi meu nome, dito em uma voz que não era humana. Quando o sol nasceu, eu estava um caco. Não tinha dormido, mal tinha comido, e minha lanterna finalmente morreu. Encontrei um riacho e bebi água, tentando me orientar.
Meu mapa estava na mochila perdida, mas eu sabia que se seguisse o riacho, eventualmente encontraria uma trilha maior. Foi o que fiz, mas a floresta parecia diferente, como se as árvores tivessem se movido para me confundir. Por volta do meio-dia, vi algo que me deu esperança. Uma placa de madeira meio apodrecida, indicando uma trilha de resgate a 10 quilômetros. Meu ânimo voltou, mas não durou. Enquanto caminhava, vi ele novamente. O homem branco estava ao longe, parcialmente escondido por uma árvore, como se me observasse. Dessa vez, ele não ficou parado. Ele começou a andar na minha direção com passos longos e desajeitados, mas rápidos. Não corri. Minhas pernas não aguentavam. Em vez disso, me escondi atrás de uma rocha, segurando a respiração. Ouvi seus passos, lentos e deliberados, passando por mim. O som parou e, por um momento, achei que ele tinha ido embora. Mas então senti algo frio, como um dedo gelado tocar minha nuca. Gritei e me virei, mas não havia nada. Apenas a floresta, silenciosa e indiferente. Levantei-me e corri novamente, ignorando a dor nos músculos. Não sei como sobrevivi àquele dia. Encontrei a trilha de resgate ao entardecer, e a visão de uma estrada de terra nunca foi tão reconfortante. Um guarda florestal me encontrou, desidratado e delirando, e me levou para um posto de emergência. Contei a ele sobre o homem branco, mas ele apenas balançou a cabeça, dizendo que a floresta faz coisas com a cabeça das pessoas. Ele mencionou uma lenda local sobre uma entidade que persegue trilheiros, algo que os nativos chamavam de o observador pálido. Segundo ele, era só folclore, mas seu olhar dizia que ele já tinha ouvido histórias parecidas. Voltei para casa, mas não sou mais o mesmo. Não consigo dormir sem luz acesa e evito florestas. Às vezes sonho com ele, parado no canto do meu quarto, me observando com aqueles olhos que não existem. Pesquisei a lenda do homem branco depois e encontrei relatos parecidos. Uma figura pálida, sem rosto, que aparece para trilheiros solitários. Alguns dizem que é um espírito vingativo, outros que é algo mais antigo, algo que vive nas montanhas desde antes dos homens. Não sei o que ele queria comigo. Talvez só quisesse me assustar, ou talvez eu tenha escapado de algo pior. Mas uma coisa eu sei: os Montes Apalaches guardam segredos e nem todos são inofensivos. Se você for trilhar por lá, tome cuidado. E se sentir que está sendo observado, não olhe para trás. Meu nome é Daniel Harper. E o que vou contar aconteceu há pouco mais de um ano, em uma cabana nos Montes Apalaches, onde eu vivia com minha filha, Emily, de 12 anos. Eu nunca fui de acreditar em histórias sobrenaturais, lendas de montanha, espíritos, coisas assim. Mas depois daquela noite, algo mudou em mim. Não sei se foi medo, paranoia, ou se realmente vi o que acho que vi. Só sei que nunca mais olhei para a floresta da mesma forma. Essa é a minha história. E se você já esteve nos Apalaches, sabe que aquelas montanhas têm um jeito de te fazer sentir pequeno, como se você fosse um intruso. Preste atenção, porque isso não é algo que eu conto com facilidade. Eu e Emily nos mudamos para a cabana há 3 anos, depois que minha esposa, Clara, faleceu. A cidade onde morávamos parecia sufocante, cheia de memórias que eu não conseguia enfrentar. Então, comprei um terreno isolado na Carolina do Norte, perto da trilha dos Apalaches, e construí uma vida simples. Era só eu, Emily e a floresta ao nosso redor. A cabana era rústica, mas confortável. Madeira antiga, uma lareira, janelas grandes que davam para as árvores. Durante o dia, a vista era deslumbrante, com picos cobertos de névoa e o som de um riacho próximo. À noite, porém, a floresta mudava. Ficava silenciosa, pesada, como se estivesse segurando a respiração. Eu trabalhava como carpinteiro, fazendo móveis para uma loja na cidade mais próxima, a uns 40 minutos de carro. Emily estudava em casa, com livros que eu trazia e aulas online quando o sinal de internet permitia. Ela era uma menina esperta,
curiosa, mas também sabia respeitar as regras da montanha. A principal delas era: nunca saía de casa depois do anoitecer. Eu não explicava muito o porquê. Dizia que era por causa de animais selvagens, lobos ou ursos, mas no fundo era mais do que isso. Havia histórias que os moradores contavam sobre coisas que apareciam na escuridão, coisas que não eram animais. Eu nunca dei muita bola, mas a ideia de Emily sozinha na floresta à noite me dava arrepios. Era outubro de 2024 e o outono estava no auge. As folhas estavam vermelhas e douradas, caindo em pilhas que Emily adorava chutar enquanto caminhávamos. Naquela semana, eu estava trabalhando em um pedido grande, então passava mais tempo na oficina, uma construção pequena ao lado da cabana. Emily ficava dentro de casa, lendo ou desenhando. Mas notei que ela estava mais quieta que o normal, olhando pela janela com frequência, como se esperasse ver algo. Perguntei se estava tudo bem, e ela só deu de ombros, dizendo que estava entediada. Atribuí isso à adolescência e ao isolamento da cabana. Na noite de sexta-feira, tudo mudou. Eu estava na oficina, lixando uma mesa, quando ouvi um grito. Era a Emily e vinha de fora. Meu coração disparou. Larguei tudo e corri para a porta da cabana, gritando o nome dela. A noite estava escura, com nuvens cobrindo a lua, e o ar estava frio, cortante. Iluminei o quintal com a lanterna do celular, esperando ver Emily correndo ou talvez um animal fugindo. Mas não havia nada. Só as árvores balançando com o vento e o silêncio pesado da floresta. "Emily!" Gritei novamente, correndo em direção ao bosque. Meu peito apertava, imaginando ela perdida ou machucada. Então, ouvi a voz dela, fraca, vindo da cabana. "Papai, o que você está fazendo aí fora?" Virei-me confuso. Lá estava ela, na porta da cabana, segurando um cobertor com os olhos arregalados. "Você gritou, não foi?" Perguntei, correndo até ela. Ela balançou a cabeça, franzindo a testa. "Não, eu estava desenhando. Ouvi você me chamando." Fiquei parado, com a lanterna tremendo na minha mão. "Você não gritou? Tem certeza?" Ela assentiu, parecendo assustada com minha reação. Olhei para a floresta, iluminando as árvores. Nada. Nenhum som, nenhum movimento. Mas eu sabia o que tinha ouvido. Era a voz dela, clara como o dia, cheia de pânico. "Entra!" disse, tentando manter a calma. Tranquei a porta e chequei todas as janelas, dizendo a mim mesmo que era só minha cabeça, que o cansaço estava me pregando peças. Mas no fundo, eu sabia que algo estava errado. No dia seguinte, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Fiz café da manhã, panquecas, as favoritas de Emily, e conversamos sobre coisas banais, como o livro que ela estava lendo. Mas eu não conseguia tirar o grito da cabeça. Passei o dia na oficina, mas mantive a porta aberta, de olho na cabana. Emily parecia normal, mas notei que ela evitava olhar para a floresta. Quando perguntei se ela tinha ouvido algo estranho na noite anterior, ela hesitou antes de dizer não. Naquela tarde, enquanto varria o quintal, encontrei algo que me deixou gelado. Perto da linha das árvores havia pegadas. Eram humanas, descalças e grandes, maiores que as minhas. Elas começavam na floresta e paravam a poucos metros da cabana, como se alguém tivesse ficado ali, olhando para a casa. Meu estômago revirou. Podia ser um trilheiro perdido, talvez, mas por que descalço? E por que tão perto da cabana? Cobri as pegadas com terra, não querendo assustar Emily, mas decidi que precisava reforçar a segurança. Tranquei a oficina e coloquei uma tranca extra na porta da cabana. Naquela noite, sentei com Emily e reforcei a regra. Não saia de casa depois do pôr do sol, não importa o que ouvir. Se ouvir algo, me chama. Ela assentiu, mas seus olhos estavam distantes, como se soubesse mais do que estava dizendo. Antes de dormir, chequei as janelas novamente e deixei uma faca de caça ao lado da cama. Não sei porquê, mas senti que precisava estar preparado. O domingo começou tranquilo, mas o ar parecia carregado, como antes de uma tempestade.
Trabalhei na oficina durante a manhã, mas minha concentração estava quebrada. Toda hora olhava para a cabana, certificando-me de que Emily estava lá. Ela passou o dia dentro de casa, desenhando, mas notei que fechou as cortinas, algo que raramente fazia. Perguntei se estava tudo bem e ela murmurou "tô de boa", sem me olhar nos olhos. Quando a noite caiu, o vento ficou mais forte, fazendo as árvores gemerem. Eu estava na oficina terminando um corte quando ouvi outro grito. Era Emily, inconfundível, cheio de terror, vindo da floresta. Meu sangue gelou. Peguei a lanterna e a faca e corri para fora, gritando o nome dela. O quintal estava escuro e a floresta parecia engolir a luz da lanterna. "Emily, onde você tá?" Berrei, correndo em direção às árvores. Minha mente disparava. Ela tinha saído? Estava machucada? Ou pior? Então, ouvi a voz dela novamente, dessa vez da cabana. "Papai, por que você tá aí fora?" Parei com o coração na garganta. Virei-me lentamente e vi Emily na porta, segurando o mesmo cobertor da outra noite, com o rosto pálido. "Você gritou", disse, minha voz tremendo. "Eu ouvi você." Ela balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. "Não fui eu, papai. Eu estava na sala. Por favor, entra." Fiquei parado, olhando da cabana para a floresta. O grito tinha sido real, tão claro quanto a voz dela agora. Mas ali estava Emily, segura, me implorando para voltar. Então algo me fez olhar para trás, para a linha das árvores. E lá, na escuridão, vi uma figura. Era eu. Era eu. Mesma altura, mesma jaqueta verde, mesmo cabelo curto. Estava de pé, imóvel, me encarando. Mas havia algo errado. Os olhos eram fundos, escuros como buracos, e o rosto parecia torto, como uma máscara mal feita. Gritei, um som rouco que ecoou na noite. A figura não se moveu, apenas continuou me encarando. "Emily, tranca a porta!" berrei, sem tirar os olhos da coisa. "Liga para sua avó e diz que papai se encontrou." Não sei por que disse isso, mas as palavras saíram, como se algo dentro de mim soubesse o que estava enfrentando. Corri para a cabana, ouvindo passos atrás de mim. Passos que acompanhavam os meus, mas não eram meus. Emily trancou a porta assim que entrei e apaguei todas as luzes externas, deixando só a lareira acesa. Nós dois nos encolhemos no canto da sala, com a faca na minha mão e o telefone na dela. "Não olha para as janelas", sussurrei, tentando soar calmo. Mas meu coração batia tão alto que eu mal ouvia o vento lá fora. Emily estava chorando, agarrada a mim, e perguntei se ela tinha visto. "Eu vi você, mas não era você", ela sussurrou. "Ele estava lá fora antes, olhando para casa." Passamos horas ali em silêncio esperando. O telefone não tinha sinal. Nunca tinha naquela parte da montanha. A lareira era nossa única luz, lançando sombras que pareciam se mexer sozinhas. De vez em quando, ouvíamos algo. Um arranhar na porta, um passo no telhado, um sussurro que parecia meu nome. Emily tremia, e eu a abraçava dizendo que ia ficar tudo bem, mesmo não acreditando nisso. Por volta da meia-noite, ouvimos batidas na porta. 3 batidas lentas, deliberadas. "Daniel", disse uma voz. Era a minha voz, mas fria, vazia, como se viesse de um gravador quebrado. Emily soluçou e eu apertei a faca com mais força. "Não abre!" ela implorou. Eu não tinha intenção de abrir. As batidas continuaram cada vez mais fortes, até que a porta rangeu, como se estivesse cedendo. Então pararam. Silêncio. Mas eu sabia que ele ainda estava lá, esperando. Olhei pela fresta da cortina contra meu bom senso. A figura estava no quintal, a poucos metros da porta, me encarando. O rosto era ainda mais errado agora. A boca era larga demais. Os olhos fundos pareciam pulsar. Ele levantou a mão, como se acenasse, e então caminhou lentamente para a floresta, desaparecendo entre as árvores. Não sei quanto tempo fiquei olhando, mas quando voltei a mim, Emily estava dormindo, exausta, no meu colo. Quando o sol nasceu, arrumei uma mochila com o essencial, comida,
água, roupas e levei Emily para o carro. Não olhei para a floresta, não chequei o quintal. Só queria sair dali. Dirigi até a cidade onde ficamos na casa da minha mãe. Contei a ela o que aconteceu, mas ela só balançou a cabeça, dizendo que as montanhas têm seus truques. Um amigo que conhecia as lendas locais mencionou os doppelgangers, entidades que imitam pessoas para atraí-las para a floresta. Segundo ele, ver o seu próprio doppelganger é um mau presságio, um convite para algo pior. Nunca voltei para a cabana. Vendi o terreno à distância e me mudei com Emily para um apartamento na cidade. Elas ainda têm pesadelos e às vezes me pergunta se o outro papai vai nos encontrar. Eu digo que não, mas não tenho certeza. Às vezes, quando estou sozinho, sinto ele, uma sombra no canto do olho, um eco da minha própria voz. Pesquisei as lendas dos Apalaches depois e encontrei histórias parecidas. Figuras que imitam entes queridos, que chamam à noite, que esperam na escuridão. Não sei o que ele queria, talvez quisesse me levar ou talvez quisesse ser eu. Mas uma coisa eu sei. Os montes Apalaches não são só árvores e pedras, eles têm vida e nem tudo lá fora é humano. Se você ouvir sua própria voz chamando na noite, não responda, não olhe para trás, não abra a porta e, por Deus, não siga aquela voz. Meu nome é Paula Jean Walden e esta é a história do que aconteceu comigo no verão de 1975, nos Montes Apalaches. Eu era uma estudante de biologia na Universidade da Carolina do Norte, com 21 anos, cheia de sonhos e uma paixão por explorar a natureza. Sempre achei que as florestas eram um lugar de paz, um refúgio do caos da vida. Mas depois do que vivi no Parque Nacional Great Smoky Mountains, percebi que algumas florestas guardam segredos que não querem ser descobertos. Não sei se alguém vai ouvir isso ou se estas palavras vão ficar perdidas como eu, mas preciso contar, porque o que vi, o que senti, ainda está comigo, mesmo agora, onde quer que eu esteja. Tudo começou com um plano simples. Eu estava no último ano da faculdade e o estresse dos estudos estava me consumindo. Exames, prazos, a pressão de decidir meu futuro, eu precisava de uma pausa. Sempre amei caminhar, então decidi fazer uma trilha solo no Great Smoky Mountains National Park, um lugar que eu conhecia de viagens com minha família quando criança. Planejei uma caminhada de 5 dias, seguindo uma rota menos popular que cruzava riachos, florestas densas e picos com vistas de tirar o fôlego. Minha mochila estava pronta. Barraca, comida desidratada, mapa, bússola, lanterna e um caderno para anotar observações sobre a flora local, um hábito de bióloga. Contei aos meus pais sobre a viagem, mas mantive os detalhes vagos. Vou acampar nas Smokies, disse, prometendo ligar quando voltasse. Minha colega de quarto, Sarah, sabia da minha rota e ficou com uma cópia do meu itinerário, caso algo desse errado. Você vai sozinha? Não é perigoso? Ela perguntou, franzindo a testa. Eu ri, dizendo que já tinha feito trilhas antes e que os ursos eram minha maior preocupação. Se eu soubesse o que estava por vir, talvez tivesse escutado o tom de preocupação na voz dela. Saí de carro numa manhã ensolarada de julho, com o rádio tocando folk e uma sensação de liberdade no peito. Cheguei à entrada do parque ao meio-dia, estacionei meu Fusca azul e comecei a caminhada. O ar cheirava a pinho e musgo e o som dos pássaros me fazia sentir viva. Os primeiros quilômetros foram perfeitos. Trilhas bem marcadas, riachos cristalinos e a promessa de um pôr do sol incrível. Montei acampamento naquela noite perto de uma clareira, comi uma sopa instantânea e escrevi no meu caderno sobre uma espécie de samambaia que encontrei. Adormeci com o som de grilos, sem imaginar que aquela seria minha última noite de paz. No segundo dia, acordei com o sol filtrando-se pela barraca. A floresta parecia vibrante, mas havia algo diferente, uma quietude que eu não conseguia explicar. Não havia pássaros cantando, algo incomum para aquela hora.
Atribuí isso ao calor do verão e segui em frente consultando meu mapa. A trilha agora era mais estreita, coberta de raízes e pedras, mas eu estava preparada. Caminhei por horas, parando para tirar fotos com minha câmera Polaroid e anotar observações. Por volta da tarde, comecei a sentir uma inquietação. Não era medo, exatamente, mas uma sensação de que algo estava fora de lugar. Olhava para trás com frequência, como se esperasse ver alguém na trilha. Não havia ninguém, claro. Eu estava sozinha, como planejado. Mas a sensação persistia, como se os olhos da floresta estivessem em mim. Em certo momento, ouvi um estalo, como um galho se quebrando, a uns 30 metros dali. Parei, segurando a respiração. "Olá!" chamei, minha voz ecoando nas árvores. Silêncio. Provavelmente um cervo, pensei, mas meu coração batia mais rápido. Naquela noite, montei acampamento perto de um riacho. Enquanto cozinhava, ouvi outro som, um murmúrio baixo, como vozes abafadas. Peguei minha lanterna e iluminei a floresta, mas não vi nada além de troncos e sombras. "É só o vento", murmurei, tentando me convencer. Mas o murmúrio continuou, intermitente, até que adormeci, exausta. Sonhei com uma figura sem rosto parada no limite do meu acampamento, me observando. Acordei com um sobressalto, suando, mas a floresta estava silenciosa. Chequei a barraca, tudo intacto. Ainda assim, dormi com a faca de bolso ao meu lado. O terceiro dia foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. A trilha agora era quase invisível, engolida por musgo e folhas caídas. Usei minha bússola para me orientar, mas a floresta parecia diferente, como se as árvores tivessem se movido durante a noite. A névoa estava densa, limitando a visibilidade, e o ar parecia pesado, difícil de respirar. Continuei caminhando, mas a sensação de ser observada era constante. Às vezes, via sombras se movendo no canto do olho, mas quando olhava, não havia nada. Por volta do meio-dia, ouvi meu nome. "Paula", disse uma voz clara, mas distante, como se viesse do fundo da floresta. Parei com o coração disparado. Era uma voz masculina, mas não reconheci o tom. "Quem tá aí?" gritei, girando a lanterna, mesmo sendo dia. Nenhuma resposta. Caminhei mais rápido, tentando ignorar o medo, mas a voz voltou, mais perto dessa vez. "Paula, vem cá." Era quase amigável, mas havia algo errado, algo artificial, como se as palavras fossem imitações. Decidi que precisava sair daquela área. Consultei o mapa e tracei uma rota para uma trilha de resgate a cerca de 2 dias de distância. Mas quanto mais caminhava, mais perdida me sentia. As marcações da trilha haviam desaparecido e minha bússola parecia confusa, girando sem direção. À tarde, encontrei algo que me fez gelar. Pegadas. Eram humanas, descalças e grandes, como se pertencessem a alguém muito alto. Elas seguiam paralelas à minha trilha, como se alguém tivesse caminhado ao meu lado sem que eu percebesse. Cobri as pegadas com terra, com as mãos tremendo, e continuei. Naquela noite, não montei a barraca. Estava exausta, mas o medo era maior. Encontrei uma rocha grande e me escondi atrás dela, embrulhada no meu saco de dormir. Os murmúrios voltaram, mais claros agora, como um coro de vozes sussurrando meu nome. "Paula, Paula." Fechei os olhos, apertando a faca, e rezei para que amanhecesse logo. Não sei se dormi, mas quando abri os olhos, o céu estava cinza e a floresta estava silenciosa. Demasiado silenciosa. No quarto dia, eu era um caco. Não tinha dormido direito, mal tinha comido e minha cabeça estava cheia de pensamentos confusos. A floresta parecia um labirinto, com árvores que se repetiam, como se eu estivesse andando em círculos. Minha bússola estava inútil e o mapa parecia não fazer sentido. Ainda assim, continuei, impulsionada pelo desespero de encontrar a trilha de resgate. Por volta do meio-dia, vi algo que me fez parar. À distância, entre as árvores, havia uma figura. Era alta, magra e errada. Não tinha rosto. Onde deveriam estar olhos, nariz e boca, havia apenas uma superfície lisa, como uma máscara de cera.
Estava de pé, imóvel, com os braços pendendo ao lado do corpo. Meu estômago revirou. "Quem é você?" gritei, minha voz tremendo. A figura não respondeu, mas inclinou a cabeça como se me estudasse. Então, lentamente, começou a caminhar na minha direção, com passos longos e desajeitados. Corri. Não sei para onde, só corri, com galhos arranhando meu rosto e raízes ameaçando me derrubar. Minha mochila parecia pesar 1 tonelada, mas não parei para soltá-la. Quando finalmente parei, ofegante, olhei para trás. Não havia nada, nenhuma figura, nenhum som, mas a sensação de ser observada era mais forte do que nunca. Sentei-me, tentando recuperar o fôlego, e chorei. Pela primeira vez, pensei que não ia sair daquela floresta. Naquela tarde, encontrei um riacho e bebi água tentando me acalmar. Foi quando ouvi meu nome novamente, dessa vez em uma voz que parecia a da minha mãe. "Paula, por que você está tão longe?" Era tão real que me levantei olhando ao redor. "Mãe?" chamei, sabendo que era impossível. A voz riu, um som frio e vazio, e então parou. Percebi que estava tremendo, não de frio, mas de terror. Peguei minha faca e caminhei, mantendo o riacho ao meu lado, rezando para encontrar uma saída. Não sei como cheguei aquela noite. Meu corpo estava no limite, minha mente fragmentada. A floresta parecia viva, com árvores que se moviam quando eu não olhava e sombras que dançavam na minha visão periférica. Encontrei uma caverna pequena, mais uma reentrância na rocha, e decidi me abrigar ali. Não tinha forças para continuar, e a ideia de ficar exposta na floresta era insuportável. Sentei-me, embrulhada no saco de dormir, com a lanterna na mão. A bateria estava fraca, piscando intermitentemente. Foi então que os vi. Não era só uma figura agora, eram várias. 3, talvez 4, paradas na entrada da caverna, suas silhuetas recortadas contra a luz fraca da lua. Eram altas, com corpos magros e braços longos, e nenhum deles tinha rosto. Apenas aquela superfície lisa, sem traços, que parecia sugar a luz ao redor. Eles não se moviam, mas eu sentia seus olhares, como agulhas na minha pele. "Me deixem em paz!" gritei, brandindo a faca. Minha voz ecoou na caverna, mas eles não reagiram. Então ouvi as vozes, todas ao mesmo tempo, chamando meu nome. Era minha mãe, meu pai, Sara, até minha própria voz, misturadas em um coro dissonante. "Paula, vem com a gente. Você está tão cansada. Vem!" As palavras eram suaves, quase gentis, mas carregavam uma promessa de algo terrível. Levantei-me, com as pernas trêmulas, e joguei a lanterna neles. A luz piscou e apagou, mas por um momento vi algo pior. Seus corpos não eram humanos. Eram retorcidos, com juntas que se dobravam errado, como marionetes quebradas. Corri para o fundo da caverna, mas não havia saída, só pedra fria. As vozes ficaram mais altas, mais insistentes, e senti algo tocar meu ombro. Uma mão gelada, com dedos longos demais. Gritei, um som que não parecia meu, e me encolhi contra a parede, fechando os olhos. Não sei o que aconteceu depois. Minha memória é um borrão, como um sonho que se desfaz ao acordar. Acordei, se é que posso chamar assim, em um lugar que não reconheço. Não é a floresta, mas também não é o mundo que conheço. Tudo é cinza, silencioso, como uma fotografia antiga. As figuras sem rosto não estão aqui, mas sinto que estão por perto, esperando. Meu caderno está comigo e escrevo isso com a esperança de que alguém encontre, de que minhas palavras cheguem ao mundo. Eles dizem que Paula Jean Walden desapareceu sem deixar rastros. Buscas foram feitas, cartazes espalhados, mas ninguém me encontrou. Talvez eu ainda esteja na floresta, ou talvez esteja em outro lugar, preso entre o que é real e o que não é. Os homens sem rosto são mais do que lendas. Eles são guardiões, ou predadores, ou algo que não entendemos. Eles chamam, imitam, atraem. E quando você responde, não há volta.
Se você caminhar nas smokes, cuidado com as vozes. Se ouvir seu nome na floresta, não responda. Não olhe para trás. E, acima de tudo, não siga. Porque se você seguir, vai acabar como eu. Um eco, uma história, um nome perdido nas montanhas.